voltando um pouquinho. Aí o acólito Gabriel. Como é que foi? O senhor sentiu o chamado assim, sozinho, por ter vontade de ser? Ou alguém chegou e falou para você? Ou você chegou e falou, eu gostaria de fazer a experiência? Eu sempre digo que eu nunca tive uma visão romanceada da vocação, né? Porque tem pessoas... E isso não é uma crítica às pessoas que tiveram. Porque a vocação é muito subjetiva. É o chamado de Deus, a tua experiência particular, pessoal. Então, assim, no meu caso, eu nunca tive uma visão muito romanceada. Tem pessoas que narram que desde criança tinham um desejo de servir. Celebrava a missa no quintal. Isso, simulavam, né? Celebrar a missa, de ser padre. Isso nunca me foi muito evidente. Embora, sempre desde criança, eu tinha uma ascendência espiritual que me... O sagrado, o mistério, né, de Deus sempre me chamou muita atenção. Então, eu acho que eu tinha já essa ascendência, ainda que não fosse uma visão romanceada da vocação. Como eu entrei tardiamente para ser acólito, né, e estar mais perto do altar, é claro que no período da infância nem me passava pela cabeça o exercício do ministério sacerdotal. Mas, a partir do momento em que eu entrei para trabalhar mais próximo ao altar no serviço de acólito, né, estando mais próximo dos padres, vendo a maneira como eles desempenhavam aquela liderança na celebração dos sacramentos, no atendimento ao povo, eu passei a perceber que essa minha ascendência ao sagrado e, ao mesmo tempo, o amor para servir a igreja eram duas coisas que tinham tocado no meu coração. E até hoje eu digo, como que se baseou, e até hoje se baseia a minha vocação? Não é por nenhum tipo de visão beatífica, não. É por entender que eu tenho uma grande admiração pelo sagrado e o amor em servir a igreja naquilo que ela pode oferecer de melhor para as pessoas. Porque, como eu já dizia desde antigamente, a igreja sempre trouxe esse título, né? A igreja é santa e pecadora. Santa por parte de Deus, pecadora por parte humana. E nós, às vezes, como igreja, não precisamos ampliar ainda mais, né, essa dicotomia. Pelo contrário, a igreja tem que estreitar isso. Sim. É trazer a santidade de Deus, por meio de nós, que somos meros instrumentos falhos, imperfeitos, para o povo de Deus, que certamente espera o melhor de Deus para as suas vidas, né? Então, assim, esse serviço à igreja, a oportunidade de ligar o sagrado ao humano, foi talvez o que mais motivou, foi a linha central, né? A essência do meu discernimento vocacional e aonde eu procurei para o seminário. Tanto é que, em pouco tempo, eu já servi no altar, 4 anos, eu fiquei ali naquele imbróglio todo, já falei, bom, agora eu vou fazer uma experiência, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer uma preparação vocacional, fiz os encontros, e aí no ano de 2010 eu entrei no seminário para começar a vida vocacional. Sem querer revelar, mas sem querer revelar a idade, 2010, com quantos anos o senhor vai para o seminário? Eu entrei com 17 anos, 17 né? anos. De 16 para 17 eu fiz os encontros. Bem novo. E como é que foi falar para o pai e para a mãe ou não? Eles já começaram a observar, perceber? Você já falou, olha, eu vou para o seminário. A minha mãe, acho que tinha uma visão, por mais que ela nunca me influenciou diretamente. Sabe por que eu pergunto? Porque você é filho único. Sou filho único. Esse geralmente, quando tem vários filhos, né? Um é padre, outro é advogado. Um foi ser padre, graças a Deus. Um problema menos. Agora tenho esse para resolver. A ideia que se passa é uma ideia errada. Perdeu um filho. Não. Imagina. Pelo amor de Deus, ganhou. Sim. Olha, vou falar a verdade. Minha mãe sempre teve uma visão muito romanceada. Minha mãe, sim, tinha uma visão muito romanceada com a igreja. Nem da vocação, com a questão da igreja no todo. E a experiência dela era uma experiência de muita sensibilidade, né? Então, claro que quando eu falei que eu ia para ela, foi um deslumbrar. Teve um período em que meus pais estavam separados, né? E quando eu entrei para o seminário, era esse período. Meu pai ainda estava em Bonfim e minha mãe estava em Ribeirão. Então, minha mãe soube primeiro, depois eu falei para meu pai. Talvez esperei que meu pai fosse ter um pouco mais de surpresa, mas eu recebi um apoio incondicional da parte dos dois. Bacana. Incondicional. E não se pensou muito nessa parte do perder o filho. Eu sei que muitas famílias, às vezes, têm essa consciência, né? Errada, claro. Mas eu não percebi nenhum tipo de situação em que eles se sentiram um pouco decepcionados pela escolha que eu fiz, né? Pelo contrário, fui muito apoiado. Mas é que bate o susto, né? E eu falo assim, como causa agora, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, é claro, tem nada a ver com questão religiosa. Ela manifestou o desejo de prestar uma prova, né, na ETEC de Franca, com ensino médio técnico para agricultura. E a gente sabia que se ela passasse, ela ia ter que morar lá, né? E eu levei ela para fazer a prova, tudo bem, vamos fazer. Aí a gente não esperava, a gente torcia, mas não esperava que ela passasse. E ela passou. E quando a gente recebeu a notícia... E agora? Assim, e agora? Ela vai sair daqui. Ela vai sair de casa.
e como vai ser. Então a gente leva um susto, né? E eu acho que na questão do seminário é isso, porque os pais estão esperando, né, que vai continuar o estudo, ensino médio, faculdade, mas vai estar ali próximo. E o seminário não, o seminário você muda para lá, né? Então, É sai porque de você casa mora, uma né? hora, Você de mora no casa. seminário. e a gente leva um susto. E aí, 17 anos, já tinha o colegial, Tava no terceiro ano. terceiro ano. Eu fiz o terceiro ano já no primeiro ano do propedêutico. seminário, no que a gente chama de propedêutico. E aí, quer dizer, quando chega lá, como é que foi essa experiência de sair de casa? Você já tinha saído de casa, não? Não, mas eu acho que assim, se tem uma coisa que a adolescência e o começo da fase adulta da vida faz, é nos dar algum tipo de ânimo para a gente poder criar asa e voar. Por mais que aos pais doa, porque esse Sim. processo de cortar, né, a relação de uma maneira um pouco mais direta com o filho seja um processo de dor, né? Mas eu acho que para o adolescente, para o jovem, é uma perspectiva de vida. Olha, eu preciso lançar voos. Então, eu vi como um desafio. Eu falei, olha, é algo que eu posso me promover como pessoa, né? De já não depender dos meus pais, de começar a desenvolver as minhas capacidades, habilidades, a minha intelectualidade, entender um pouco o que é a igreja, conviver com pessoas que eu nunca vi, porque no seminário, no começo, principalmente quando eu entrei, hoje as vocações estão um pouco mais escassas, né? Mas quando eu entrei, a minha turma éramos em 16, fizemos encontro em 33. Nossa. Então, o encontro vocacional, que foi aí aos poucos dando o discernimento de quem entraria ou não para o seminário. E o processo, naturalmente, vai ceifando, porque nós nos ordenamos em dois, né? Sou eu e o padre Igor, que hoje é padre lá na Santa Luzia de Cravinhos, na paróquia Santa Luzia. Fomos os dois únicos que nos ordenamos, né? E o processo de discernimento, ele é fundamental para a gente poder se entender como pessoa, para entender a nossa humanidade frente a um cargo, né, que vai ser nos dado de muita responsabilidade, porque diferente do que muita gente pensa, o padre não fica só rezando o dia inteiro ou só rezando missa no final de semana, né? O padre tem muitas coisas a fazer, principalmente dentro do campo administrativo, decisões sérias que às vezes precisam ser tomadas. Então, é uma carga de responsabilidade muito grande. E tudo isso você vai conhecendo aos poucos dentro do processo de discernimento. Embora, eu gosto sempre de dizer, o seminário nos prepara, mas a gente vai calejar mesmo na experiência. Quando a gente põe um pé fora do seminário e fala assim, agora sou eu, com tudo que eu aprendi, mais os desafios que a vida pastoral Mas o vai que eu ainda me não impor. aprendi... É. vai vir. É isso que o senhor falou. 33 começou o encontro vocacional, vocês entraram em 17 e terminou em 2. Como que é lidar com essas perdas? Porque vai criando um laço de amizade. Vai. Os vínculos, Vai né? criando um vínculo. De repente, aquela pessoa que está ali que diz, nossa, olha, não sei, né? Mas assim, na comunidade a gente também passa por isso, né, irmão Passa Francisco? muito. Né? Então, às vezes, a gente fala, nossa, aquela pessoa, olha que espiritualidade. Até mesmo, de uma certa forma, a gente se inspira e depois fala assim, não é isso. Como que é lidar com isso, ainda na juventude, começo da fase adulta, e tendo essas perdas, que acaba sendo constante. Sim. Porque 17, são 8 anos no seminário, dentro do seminário. Então, aí, por ano, foi saindo quase 2 por ano, uma média aí. Como que é lidar com isso? Então, nós fazemos um ano de propedêutico, que é o ano inicial, depois 3 anos de estudos filosóficos e depois 4 anos de estudo teológico, além do estágio pastoral, quando nós terminamos a parte acadêmica, né? E nesse processo acontecem essas saídas. O mais difícil talvez sejam lidar com as perdas de pessoas que eram próximas, que tinham afinidade, porque por mais que nós nos respeitássemos como um grupo, isso não adianta a gente querer colocar uma máscara. Não. Existem pessoas que têm mais afinidade, Sim. existem pessoas que são normais, e existem aquelas que são pedras no tropeço, Ai, que na bom que convivência. saiu. Não, é claro que a vocação é única e sempre será uma perda. Mas do ponto de vista relacional, tem pessoas que são mais difíceis de lidar, né? Sim. Então, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, assim, das perdas de quem era muito próximo, de quem eram nossos irmãos, praticamente. Mas o que é importante lembrar? A pessoa não morreu. Sim. Ela só deixou um caminho que ela percebeu que não era para ela. Que talvez ela pensou que não soubesse ou pudesse desempenhar de alguma forma, né? E os contatos continuam. Eu mesmo tenho contato, ainda que se torne um pouco mais limitado, mas tenho contato com muitas pessoas que eram da minha turma e que hoje estão fora e que hoje se tornaram bons profissionais, que se casaram, que têm bons empregos, né? A vida continua e as relações também. É interessante, a gente conhece, por exemplo, na nossa vida pastoral de paróquia, muitos que eram seminaristas e que deixaram o seminário, mas não deixaram a igreja, não é isso, né? E aquilo que você disse, casou, constitui família, trabalho.
E alguns são coordenador de pastoral, Sim. fazem leitura, cantam na paróquia e continuam a vida que Continua. realmente... Agora, padre, o que, tirando essa questão que nós acabamos de falar, qual foi a maior dificuldade sua no seminário? Olha, a vida sempre tem muitas pedras de tropeço que vão se colocando no caminho das nossas decisões, né? Então, assim, talvez a primeira coisa é aprender a lidar com a autonomia. Porque nós almejamos autonomia, já dizia, né? Quando jovem, nós queremos sempre liberdade, Sim. voar com as próprias asas, mas até aprender a voar com as próprias asas é um processo um pouco custoso, né? Então, lidar com a autonomia. Depois, com a rotina extremamente disciplinada, para não dizer militar, né? Que tem um seminário. Muito parecido. Porque você acorda em horários determinados, você não pode acabar indo dormir muito tarde, porque senão você vai ter prejuízo no outro dia. Lidar com uma rotina acadêmica não me foi tão problemático, porque eu acabava de sair da escola, então sempre tive uma boa dedicação com os estudos, e então na parte acadêmica nunca tive tantas dificuldades, né? Mas sim regrar uma vida acadêmica universitária que muda completamente o ritmo do que era a escola, Com certeza. né? É muito mais exigente. E a vida comunitária, ela acaba sendo também uma grande dificuldade, no sentido de você está lá com pessoas que você não escolheu estar, dividindo o mesmo espaço. Com históricos diferentes, origens Muito, diferentes. experiências completamente novas. Então, você tem que lidar com a diferença, aprender a respeitar, inclusive, quem não bate com o teu santo. Tá? Então, tudo isso são questões importantes. Lidar com a obediência, porque você tem um superior, um reitor que está ali para te mostrar caminhos e você é obediente a ele. Depois, isso não vai mudar, porque na igreja também nós devemos obediência ao Sempre, bispo. sempre. Então, assim, foram algumas coisas. Agora, eu sempre gosto de pensar, as pessoas romanceiam muito quando olham para o padre, até disse, né? Como se nós fôssemos anjos blindados, né? Eu acho que a parte que mais se torna difícil são as situações humano-afetivas, os nossos sentimentos. Porque, por mais que a gente esteja no seminário, por mais que nós tenhamos um propósito, os nossos sentimentos não estão blindados. Nós continuamos sendo do mesmo jeito. Então, a gente vai para pastoral. Se, de repente, uma pessoa... E muitos saem por causa disso porque falam assim, não, eu quero isso para minha vida, eu quero casar com essa pessoa. Às vezes a gente se apaixona, às vezes a gente tem uma tendência a se ligar a uma pessoa de uma maneira tão... Isso é normal. E, aliás, é até bom que aconteça, porque se a gente não sente essas coisas no seminário, quando sentir no ministério, talvez a gente se vai dar pega um desespero. desarmado. É. Desarmado. Não sabe Aí você fala assim, como não, lidar. e agora? E aí, eu vou sair para casar com essa pessoa que está mexendo, que está causando borboletas no meu coração? Ou será friozinho na minha barriga, ou eu vou continuar na missão? Então, assim, lidar com os sentimentos é muito importante. Principalmente, entender que a nossa humanidade é muito frágil, né? E nós temos que tomar todo o cuidado para que a nossa fragilidade não manche a graça de Deus que está sendo apresentada por nós. Nossa, que bacana o senhor trazer isso, porque, de fato, as pessoas olham muitas vezes para os padres, né, e falam assim, Não tem sentimento. não tem sentimento. E quando eu falo sentimento, é até esse sentimento de romance, né? Sim. E eu lembro que no episódio que nós gravamos, falando sobre nulidade matrimonial, o irmão falou assim, não dá para colocar cabresto no coração, não dá para colocar freio no coração. Tem hora que vai e aí você precisa ter o discernimento. Né? E como é bacana ouvir de um padre falando isso, que muitas vezes, até nas conversas, os padres se blindam. Né? É como se não existisse esse sentimento e que eu percebo, enquanto leigo, que muitas vezes acaba afastando até o leigo do padre. Mas sabe que essa visão extremamente assim, que por muito tempo foi conservado, né? Até mesmo para blindar, ou colocar numa situação de segurança os padres, hoje eu acho que ela, no mundo onde se tudo dialoga, ela é melhor ser colocada de maneira muito clara. Porque, às vezes, as pessoas ficam dizendo, nossa, o padre, por exemplo, deixou o ministério para casar-se lá com a fulana. E aí passam a estigmatizar o padre. Não, pelo contrário, ele é humano, tem sentimentos. É como se ele fosse um culpado, como não, traiu tudo, né? Trata-se o padre, de fato, como um traidor. É muitas vezes essa visão que se tem mesmo. A carta aos Hebreus até traz, eu sempre gostei muito dela, né? Acho que, se eu não me engano, no capítulo 5, né? Mostra uma visão, a carta aos Hebreus é uma carta sacerdotal, né? E ela mostra muito bem a questão, olha, o sacerdote oferece os sacrifícios, em primeiro, se ele fosse blindado, não estaria lá, né? Em primeiro lugar, pelos seus pecados, porque como povo,
ele está cercado de fraquezas, ou seja, nós não perdemos a nossa humanidade à medida que nós recebemos o dom do ministério. Na resposta ali das oblatas, o meu e o vosso sacrifício. É tão bonito quando se usa. Pode falar, o nosso é a mesma coisa. Sim. Mas quando o padre diz o meu e o vosso... Quando está ofertando o pão e vinho, né? Exatamente. Para que a Assembleia possa entender que o sacrifício não é só dela, é do padre também. Porque, de repente, ela... E uma outra coisa, né? Isso eu sou muito mais que eu, é claro, mas por onde a gente roda, participando das missas em diversas paróquias, diversas dioceses, eu acho assim, nós precisamos fazer tanta catequese sobre a missa. Acho que nós estamos pecando, porque as pessoas às vezes não entendem, porque ninguém nunca para fazer isso. Porque eles estão ali e às vezes não tem esse momento. Né? Mas, por exemplo, aquela resposta que nós damos, que eu sempre falo assim, as pessoas colocam o diálogo como se fosse com o Senhor, e é com o Padre. Receba o Senhor por tuas mãos. Não é receba, ó Senhor, não. É receba o Senhor por tuas mãos, Padre. Não tem essa palavra padre, é claro. Mas está subentendida. Mas ela está subentendida e as pessoas não entendem isso. Então, as pessoas precisariam pensar isso. E quando o senhor usa a palavra romancear, eu faço duas observações. A primeira delas, muitas pessoas ainda romanceiam em relação a Jesus Cristo. E eu sempre faço questão de falar, gente, a única coisa que Jesus Cristo não assumiu nosso foi o pecado. Então, não, Jesus não sentia frio, não sentia dor, não sentia fome. Então, ele não assumiu a humanidade, não. Então, nós não podemos romancear nesse sentido de que ele fosse assim algo, como o senhor falou, alienígena nesse aspecto. Não, ele assumiu a nossa humanidade. Tem um livro, quando o senhor falou da vida em comunidade, no seminário, nós aqui vivemos em comunidade, muito embora uma realidade um pouco diferente das tradicionais, mas tem um livro de Jean Vanier, e eu sempre trabalho na formação com os irmãos desse livro, e ele fala uma frase que eu acho interessante, eu vou aqui usar talvez minhas palavras, mas ele diz assim, quando a gente conhece a comunidade, se encanta. Que maravilha! Como eles são bonitos, olha que coisa, eu quero ser. E aí a pessoa entra para a comunidade e ele fala assim, então, quando a pessoa entra para a comunidade, todo mundo é anjo. Mas que coisa bonita esses irmãos e tal. Aí, quando começa a conviver, aí todo mundo vira capeta. Até a próxima página, né? Ele fala, todo mundo vira capeta, ninguém presta, é tudo ruim e tal. Mas, na medida em que ele vai convivendo, ele fala que ninguém é capeta e que ninguém é anjo. São todos humanos, são todos irmãos. Sim. E aí, essas limitações que o senhor colocou. Então, eu acho tão interessante essa observação, porque depois esse livro também ele arremata com um outro pensamento. Tem vários, é muito bom esse livro. Não sei se o senhor já... Não tive a oportunidade de conhecer. Leia. É de um francês chamado Jean Vanier. Fundador da Comunidade, Lugar da Festa e do Perdão. Que é lá que se aprende a fazer festa e a perdoar. E ele fala assim, quando você diz que ama a comunidade, você a destrói. Quando você diz que ama os irmãos, você a constrói. Porque a comunidade são os irmãos. Assim como o senhor disse, a igreja somos nós. Agora, quando você ama os livros, quando você ama a estrutura, a parede, não sei o quê, etc., mas você não ama os irmãos... Já está vazio, né? Está vazio. Já está vazio. Então, eu acho isso muito, muito interessante. E sabe que, assim, seria ilusão, até utopia, chegar e pensar que qualquer tipo de vínculo comunitário está isento de problemas. Sendo humano, sempre vai esbarrar em situações de decepção, de frustração, de limites, de pecado, porque nós, seres humanos, sempre carregamos isso dentro de nós, né? E, às vezes, o pensamento do outro não bate com o teu, aí você já vai e faz fofoca disso para o outro. Mas o mais importante é que os vínculos da comunidade, que não está só na... A comunidade só existe porque tem pessoas, né? Sim. O amor entre as pessoas precisa ser realmente o nutriente fundamental para que aquilo continue. Se não for assim, a gente já perde a nossa essência de viver em comunidade, acima de tudo, de ter uma paróquia, de conservar um vínculo no trabalho. Isso não vale só para a vida religiosa, não, né? Isso vale no trabalho, vale na família, vale nos amigos, claro. Eu acho que a maioria dos problemas existenciais do senhor, muito mais do que todos nós entendem disso, que atende pessoas, está justamente nessa questão dos relacionamentos. É a parte mais difícil, né? E aí você, de repente, você olha para a pessoa, você fala assim, eu estava diante de uma pessoa esses dias e ele se colocando lá embaixo, né? E eu disse para ele, não, você está bem. Ele olhava assim para mim, ele está dizendo que eu estou bem. Aí eu comecei a falar para ele o que ele tinha, o que ele era, o que ele significava. Quer dizer, ele não estava percebendo isso, e ele estava se colocando, porque, de repente, quando as pessoas procuram, é porque elas estão realmente, às vezes, no fundo do poço.
E tem certeza, o senhor pode confirmar. A maioria dos problemas hoje, às vezes, não é que a pessoa te procura porque ela está... É claro, tem esses casos também. Porque ela está com a doença, ou porque ela está desempregada, ou porque ela está com... A maioria são problemas de relacionamentos pessoais. Sem dúvida. E eu acho que essa evolução tecnológica que hoje as pessoas têm muito acesso a celular e tudo mais, foi afastando, ou seja, o Cada virtual vez foi mais, afastando cada vez mais. o real. A Então, os convivência. relacionamentos são virtuais. Eu tenho tantos amigos, eu converso com todo mundo, eu converso com 100 pessoas por dia pelo celular, mas eu não aperto uma mão, eu não dou um abraço, eu não sinto isso. E sabe que essa relação virtual, até na filosofia, já se trabalha, muitos pensadores já trabalharam essa questão, né? Ela realmente traz-nos uma sensação de presença, mas existencialmente a gente se esvazia, porque o virtual não tem a mesma conotação do real. Né? E nós precisamos de mais realidade para poder se sentir melhor. Tanto é que muitas pessoas hoje têm estado em estado de depressão, de angústia, de crise de ansiedade, porque talvez é isso. Né? É um movimento frenético no virtual, né? E talvez existencialmente estão muito vazias, porque as relações aqui são muito fluidas, né? Enquanto que a relação existencial ela conservaria muito mais a nossa humanidade na sua essência. E a isso questão reflete, da- principalmente, o primeiro reflexo que a gente nota é a família. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos na sociedade hoje, na vida comunitária, é justamente essa relação entre as pessoas, né? Eu vou para 17 anos na comunidade, as pessoas às vezes vêm e perguntam: o que é mais difícil? Eu falo que é viver com os irmãos. E o que é melhor? É viver com os irmãos. Né? Então, essa dificuldade, porque nós temos o lidar com o outro, o estar ali, entender o outro, o se decepcionar com o outro, entender o nosso pecado, como que o nosso pecado reflete na vida do irmão, como o pecado do irmão reflete na nossa vida. Né? Então, essa questão, né, do ambiente virtual, né, é muito fácil. Eu estou conversando todo mundo na rede social, que eu converso com meu amigo, me aceita, mas ela não está ali do meu lado. Se ela tiver a fim de conversar aquela hora, ela desliga o celular. Ah, meu celular acabou a bateria. Agora, no contato direto, no dia a dia... E isso é tão difícil na vida comunitária que, recentemente, nós fizemos um dia de fraternidade. O fundador faz uma de oração e puxa a orelha. Nós vamos almoçar, não é para ninguém ir embora, é para ficar aqui. É para brincar, é para cantar, é para nadar, é para ficar junto. Porque, senão, de fato, a tendência nossa é comer, cada um volta para sua missão, cada um volta para sua casa, porque o lidar, né, o estar com o outro, às vezes é muito difícil, é o maior desafio que nós temos.